Se você quer ser um personal seguro, se você quer saber exatamente o que fazer quando o aluno chegar com dor para você, né? Você vai ter que usar uma avaliação eficiente. Tua avaliação, hoje, quando o aluno chega para tu, tu avalia ele. Tua avaliação te permite a identificar se aquela dor é uma disfunção do músculo, ou uma disfunção articular, ou até mesmo uma disfunção visceral. Tua avaliação te permite isso. Tua avaliação te permite entender se o músculo está entrando ou não em um determinado movimento, se o glúteo está fazendo a extensão que deveria, ou quem está assumindo essa extensão é o isquiotibial. O glúteo está lá, adormecido. Tu sabe avaliar isso, tu sabe entender. Ou, por exemplo, quando numa abdução o glúteo médio não está entrando no jogo e está entrando no quadrado lombar. Ou um outro exemplo, no ombro, onde os músculos estabilizadores da escápula para estar estabilizando a escápula na articulação escápulo-torácica, né? A escápula com a torácica, e ele está elevando o ombro, trazendo tudo no trapézio, gerando mais compensações. Se tu sabe, tua avaliação te dá isso. Tua avaliação te dá um passo a passo, um contexto de onde tu deve tratar. Sem isso, tu vai ser totalmente inseguro. Simplesmente o aluno vai chegar, ele vai descrever para você uma dor no ombro, e você vai tentar fortalecer aquele ombro ou fazer uma mobilidade lá, porque é o que te resta. Tu sabe o que fazer. E aí, é lógico que uma pessoa que não entende de onde está vindo a dor, qual o tecido que está sendo acometido por aquela dor e o que precisa ser feito, coloca ele simplesmente para treinar. Claro que isso vai ser uma pessoa insegura. E essa insegurança passa também para o teu aluno. Ele vai ver que tu está fazendo mais do mesmo e não vai colocar valor em tu. Porque um aluno, mesmo quando faz um exercício comigo, um movimento, e ele sente dor, eu digo para ele, ó, essa dor foi por isso, isso, isso. Eu precisei puxar mais nesse exercício, então fica tranquilo. Isso aconteceu já acontece várias vezes, né? Eu tenho um aluno que ele sente a lombar quando faz um movimento de quadril, né? E eu precisava trabalhar esse isquiotibial dele mais excentricamente. Mas a lombar dele já estava solta, eu já estava com uma boa ativação. E aí ele já estava muito tempo sem sentir essa dor lombar quando fazia o movimento do quadril. E eu coloquei, ele disse, ó, Igor, voltei a sentir a lombar. João, fica tranquilo. Eu sei, era esperado que ela voltasse, porque a gente estava muito tempo sem treinar, mas fica tranquilo, a gente vai continuar forçando e tu vai ver que a dor vai melhorar. 2 semanas, uma semana depois, estava João fazendo um movimento e não estava mais sentindo dor. Porque eu sabia o que eu estava fazendo, eu estava seguro. Então, quando o aluno te questionar, te vier te perguntar, tu vai saber o porquê aquilo está acontecendo. Então, parem de ser um personal mais do mesmo, de ser aquele médico que vai para lá, que nem olha na tua cara, que é isso que o personal faz. É a mesma coisa quando o aluno chega para você, descreve as dores dele, fala que tem um determinado tipo de lesão, e tu simplesmente chega e vai treinar com ele. É a mesma coisa quando tu vai doente, vai para um médico com uma dor, reclamando de alguma coisa, ele nem olha para tua cara, só prescreve e te dá o tratamento. É o mesmo peso. E você sai arretado daquele médico. Você sai arretado, é bem recifense aqui, né? Você vai sair muito chateado daquele médico. Mas você está fazendo o mesmo. Para pensar aí. Você está fazendo o mesmo. Então, se tu quiser começar a mudar o nível como personal trainer e, além, começar a entregar resultado de verdade, você precisa ser um profissional diferente. E é engraçado, né? Minha esposa, ela sofreu uma queda e ela teve uma lesão no ombro. E aí, como eu tenho um acesso, eu tenho alguns alunos que são médicos, né? E eu já pedi uma ressonância, a gente fez a ressonância e a gente já foi para um especialista em ombro com essa ressonância. E como eu sou da área, eu conheço o físio, conheço alguns outros médicos, eu não conhecia nenhum especialista em ombro. E aí Gente, minha esposa perguntou, indicaram o Rafael. Eu perguntei a um médico, Rafael. Perguntei a outro físio, Rafael. Todo mundo indicou esse Rafael. Caraca. 3 pessoas totalmente distintas indicaram o mesmo médico. Cheguei lá. Cara,
o médico abriu um aplicativo lá comigo, mostrou onde estava a lesão no lábio, mostrou a ressonância, ele deu uma aula lá de ressonância, ó, isso aqui, ele ficou quase 1 hora com a gente, só explicando o porquê da lesão, o que a gente deveria fazer agora. E não sei se por ela, minha esposa ser físio e eu também trabalhar com dor, ele já sabia disso, a gente chegou a falar, ele perdeu mais tempo com a gente. Mas a gente saiu lá tipo, apaixonado pela sessão. E é esse tipo de sessão que eu quero que vocês tenham. Que o aluno saia de lá seguro do que está fazendo. Eu saí assim da sessão. Caramba, tranquilo. A gente sabe o que fazer. A gente sabe, eu sei como a gente vai te tratar agora. Muda. Foi muito massa, porque eu tive a sensação que os meus alunos têm quando estão lá comigo, que eu falo, digo para ele, de onde está vindo aquela disfunção, de quais são as necessidades dele, como eu vou trabalhar, e ele pergunta, tá, e quanto é? Eu digo o preço, ele, não tem o que fazer. Ele sabe que eu vou resolver o problema dele. Eu dei todo o diagnóstico para ele, agora eu tenho só resolver. Isso muda o jogo.